Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para dar início ao quarto trimestre de 2016. Mais um trimestre abençoado que iremos iniciar, que tem como título O Deus de toda provisão. O Deus de toda provisão. Ainda tem aqui esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E eu quero frisar aqui provisão, esperança e sabedoria. Nós vamos aprender durante todo esse trimestre que o mundo, ele sempre estará em crise. Nós vamos aprender aqui a origem da crise. Nós vamos entender aqui e abordar alguns aspectos das crises que existem e como superar e como sobreviver e como viver em meio às crises. Só existe uma alternativa para viver em meio à crise, superar a crise. É estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abordar durante todo o trimestre vários aspectos das crises que hoje, as crises que existiram e ainda existem, e ainda crises que virão, e vamos entender como superar essas crises estando junto da pessoa de Cristo Jesus. E o tema é propício, porque o Brasil mesmo, país onde a gente vive, nunca enfrentou uma crise tão grande em todas as áreas, espiritual, moral, familiar, social, política e econômica. Estamos enfrentando uma grande crise, mas o Espírito Santo vem trazendo para nós esta lição a fim de que possamos confiar no Senhor, porque apesar de estarmos no mundo, nós não somos deste mundo. E existe um Deus que tem responsabilidade e compromisso com o seu povo, porque nós somos povo do Senhor, eleito, nação santa, e o Senhor, ele cuida do seu povo. É por isso que em meio às crises, o povo de Deus sempre conseguirá superar cada crise. E não vai ser diferente. Ao longo dos anos, eu até coloquei aqui no espaço de anotações da lição, as vezes em que Deus cuidou do seu povo. Anote aí, você verá que desde os primórdios da humanidade, em meio às crises que a humanidade sofreu, Deus sempre cuidou dos seus filhos. Olha só, Deus cuidou de Noé lá no tempo do dilúvio, aquela crise moral que se instaurou na terra depois da queda. Deus executou o juízo, o mundo viveu uma grande crise, mas Deus cuidou de Noé e a sua família. Também Deus cuidou de Abraão. Quando Abraão se distancia da sua parentela, Deus, ele estando longe de todos os recursos da sua cidade, dos seus parentes, nós sabemos que Deus cuidou de Abraão. Em vários momentos da sua vida, momentos de crise, ele até providenciou válvulas de escape, como nós costumamos dizer, refúgios na hora da angústia, até mesmo permitindo Abraão ir se esconder, se abrigar no Egito e estar ali por causa da fome. E muitas vezes Deus foi com Abraão até prosperar Abraão. Deus cuidou de Jacó. Nós sabemos quando Jacó saiu da sua casa, ficou 14 anos na terra dos seus parentes, lá com Labão. Deus cuidou de Jacó naquela crise. Deus cuidou de José no Egito. Aquela crise que houve, naquela carestia que vem sobre o mundo, Deus cuidou de José e depois do próprio povo. Deus cuidou de Moisés e do seu povo quando eles estavam no deserto. Deus cuidou também de Davi, diante de muitas crises que Davi sofreu, principalmente das perseguições. Deus cuidou de Davi. Deus cuidou também de Elias, quando Elias estava no ribeiro de Querite. Deus cuidou do seu profeta. Deus cuidou também da viúva de Sarepta,
naquela crise que eles estavam vivendo, Deus atendeu a necessidade da viúva. Deus cuidou de Eliseu na grande fome que sobreveio sobre Samaria e a perseguição dos inimigos. Deus cuidou de Eliseu. Deus cuidou de Daniel na Babilônia, na grande crise do cativeiro. Deus cuidou de Daniel, dos seus amigos. Deus cuidou de Neemias, quando Jerusalém estava arrasada e Neemias se propôs a ir reedificar os muros. Deus cuidou de Neemias, lhe dando provisão em meio à grande crise que Jerusalém sofreu. Deus cuidou também do nosso Senhor Jesus, quando o menino nasceu e teve que ser tirado da sua cidade por causa da perseguição promovida por Herodes. Foi então se abrigar no Egito e Deus cuidou do menino Jesus naquela crise de perseguição. Deus cuidou também de João na ilha de Patmos, quando João estava ali naquela grande crise de condenação. Deus cuidou de João naquela crise e Deus ainda está cuidando do seu povo. E o Senhor Jesus está conosco ainda nos dias de hoje, cuidando dos seus filhos em meio às crises que o seu povo enfrenta. Desde os primórdios até agora, o Senhor vem cuidando dos seus filhos em todo tipo de crise que estes já passaram, estão passando e irão passar. Então, o que traz para nós uma alegria e um conforto é saber que mesmo diante das crises, nós temos esperança na provisão que está em Cristo Jesus, o nosso Deus. A lição tem 3 partes. Isso aqui, pelo Espírito Santo, eu já trago aqui uma revelação do Senhor. Não desespera o teu coração. Transmita isso para os irmãos no domingo. É certo que domingo agora tem eleições no nosso país, domingo próximo, então não haverá esta lição no domingo. Porém, os irmãos podem ministrar a lição no outro dia da semana ou até rever esta lição no próximo domingo, então. Mas, quando você falar desse assunto, aborde. Para o povo de Deus há esperança. Diante de qualquer crise, nós temos a confiança de que existe um Deus que passa conosco pela crise, como ele esteve com Daniel, com Mesaque, Sadraque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, naquela fornalha ardente que a gente costuma pregar dizendo: Deus não livra da fornalha, mas Deus dentro da fornalha vai nos livrar. A gente também costuma falar: Deus não livra da cova dos leões, mas lá diante dos leões o Senhor aparecerá para livrar da boca do leão. Então, os vales de sombra de morte nós iremos passar, mas a segurança que nós temos é que o Senhor passa conosco pelo vale da sombra da morte, como o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Aleluia! A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz a crise como uma realidade. A segunda parte, a crise como uma consequência do pecado. E a terceira parte, a crise. Vamos ver aqui alguns tipos de crise que hoje, na atualidade, estamos enfrentando. É reflexo de crises que desde os primórdios da humanidade existe e que hoje essas mesmas crises ainda estão no nosso dia a dia sendo percebidas por aqueles que nessa terra habitam. Nosso texto áureo está em João 16:33, o Evangelho de São João, que diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E esta palavra aflição no grego dá a ideia de uma pedra esmagando algo sobre outra pedra. E isso é uma aflição. Ser esmagado, prensado. A ideia é essa. Então o Senhor Jesus nunca deixou de orientar acerca das dificuldades que o seu povo enfrentaria na face dessa terra. Porém, ele deu aqui o maior presente que os seus filhos poderiam receber: a certeza de que ele está conosco. Ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando esse texto
diz respeito a ele ter vencido o mundo, significa que ele daria para nós também condições de vencer as aflições deste mundo. Então é a certeza que nós temos de que iremos superar as aflições deste mundo e as crises que nos sobrevêm. Verdade prática: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Pastor Elianai Cabral, que é o comentarista dessa lição, e os irmãos da CPED foram muito felizes nesta verdade prática, que é a tônica. Eu vejo para mim que é a tônica de todo o trimestre. Porque eu até quero pedir para os irmãos, os professores, para não ficarem batendo só nos problemas, só nas crises, porque crise nós sabemos que existe. Mas eu gostaria que os professores, que os alunos, eles mostrassem para a igreja que nós temos esperança, que nós temos um Deus que nos livra, as muitas maneiras desse Deus nos livrar, as muitas provisões que esse Deus pode trazer, as muitas soluções que esse Deus pode apresentar. Eu gostaria que os irmãos abordassem muito mais o que Deus pode fazer em meio à crise do que só ficar falando de crise. Porque só ficar falando de crise, os noticiários já se encarregam disso. Você liga uma televisão, um jornal, ele respinga sangue, respinga tragédia. E é uma poluição sonora e visível muito terrível. Então, só falar de crise, eu gostaria de pedir aqui um apelo do Espírito Santo, que os irmãos, claro, mencionem os tipos de crise que existem, mas fale muito mais das soluções que o nosso Deus tem para as crises do que ficar abordando somente as crises. E essa verdade prática é a tônica de todo o trimestre. As crises podem ser superadas. Olha que linda notícia. E em meio a tantas crises, nós precisamos de notícias boas. E isso é uma excelente notícia que o Espírito Santo deixou registrado no início do trimestre. As crises podem ser superadas com sabedoria, que é algo lindo da parte de Deus, precioso, fé e com a ajuda do nosso Deus. Então tem muita coisa maravilhosa que o nosso Deus pode fazer pelo seu povo. A leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, em meio a toda aquela crise que o profeta estava vivenciando, de perseguições, vendo o ímpio sendo beneficiado e o justo sofrendo. Ele, contudo, tem entendimento da parte de Deus do que iria acontecer. Deus não iria deixar de executar a sua justiça sobre tudo aquilo. E mesmo a tanta dificuldade, o profeta recebeu ânimo do Senhor, e mais à frente ele menciona que mesmo que não houvesse nada, ele continuaria servindo e louvando ao Senhor. E a gente viu, aqui é um exemplo para nós, que em meio a toda a crise que Abacuque presenciou, ele foi alvo do ânimo do Senhor e não perdeu a vontade de continuar servindo ao Senhor. Fica o exemplo para nós, que em meio a tanta dificuldade que existe, Deus continuará colocando ânimo no coração dos seus filhos e nós vamos superar qualquer tipo de crise. Aleluia! Vale a pena, irmãos, fazer parte do povo de Deus. Nós vamos analisar algumas situações de crise e como superar estas crises. A introdução, eu abordei uma frase que diz aqui: vivemos em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós em meio a esse caos. Por isso que eu quero frisar mais o cuidado de Deus do que o caos que existe neste mundo. Deus cuida de nós, anda conosco. É por isso que eu trouxe essa lista aqui do cuidado de Deus entre os anais da história. Deus cuidou de Noé, cuidou de Abraão, cuidou de Jacó, cuidou de José, cuidou de Moisés, cuidou de Davi, cuidou de Elias, cuidou da viúva, cuidou de Eliseu, cuidou de Daniel, Neemias. Deus cuidou de João, cuidou de Jesus, cuida de você, João, Paulo, Maria, José, cuida do Rodrigo, do Geiel, cuida de todos. O nosso Deus está conosco, como Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então fica aqui essa notícia maravilhosa no início do trimestre. Não se desespere. Existe um Deus que cuida dos seus filhos e faz eles cantar no meio das crises. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira parte diz assim: crise como uma realidade.
Primeiro tópico, Deus criou um mundo perfeito. Ponto de destaque, anote aí, as crises são consequência do pecado, pecado original. As crises são consequências do pecado original, lá no Éden. Subsídio teológico. A crise se instaurou, a partir do Éden, em 4 áreas da vida do ser humano. Primeiro, na área espiritual, houve uma grande crise na área espiritual, é verdade. Segundo, na área familiar, houve ali uma acusação, uma divisão, onde Adão acusou que era Eva, que tinha feito ele cair. Então já foi uma crise na família. Terceiro, uma crise social, porque depois que eles saíram do Éden, aquilo passou então através de Caim e para a sociedade que se formou a partir dali, que na verdade eram grandes clãs, né? Na linguagem antiga, na linguagem prisca, eram grandes clãs que havia ali, não era uma sociedade como hoje, mas a crise passou para todo o clã, principalmente depois da morte de Abel, e por fim, uma crise natural, em toda a natureza, onde a própria natureza foi perdendo a sua força, e hoje nós temos aí tantos problemas que existem na natureza, dentre eles terremotos, os problemas climáticos e etc. Então a crise se instaurou em 4 grandes áreas da vida do ser humano: área espiritual, familiar, social e natural. A aplicação: aqui nessa terra sempre haverá crises, porém feliz aquele que se aproxima de Deus, pois sempre Deus estará disposto a ajudar. Houve a crise no Éden? Houve. Mas o ato de Deus, ou o fato de Deus ter matado um cordeiro, vestido Adão e Eva, na linguagem espiritual fala de restauração e disposição em continuar ajudando. Então nosso Deus, em meio àquela crise, não se ausentou, continuou ajudando Adão e Eva. E a partir dali, continuou oferecendo ajuda para superar a crise que se instaurou depois do pecado original. Ou seja, veio a crise? Venho. Mas Deus nunca abandonou o homem e sempre proporcionou maneiras de superar todas as crises que foram surgindo, porque Deus ama o ser humano e sempre estará disposto a ajudar. Como eu disse aqui na aplicação, feliz o homem que se aproxima de Deus para receber de Deus a ajuda para superar as crises. Então, crise é inevitável. Então, nós temos que entender que crise é inevitável, principalmente depois do pecado, né? Especificamente depois do pecado. Agora, a verdade é que o nosso Deus não desistiu do homem. Estará sempre disposto a solucionar as crises que rodeiam o homem para que ele continue servindo a Deus com alegria. Aleluia! Tópico 2. Tópico 2. Uma sociedade em crise. Então, no tópico 1 a gente viu aqui, Deus criou um mundo perfeito, Satanás ele introduziu a mentira, a tentação, veio uma grande crise que afetou 4 áreas. Isso foi péssimo, é verdade, mas Deus demonstra a sua grande misericórdia, ajudando o homem e estando ao lado do homem para superar essa crise. Agora vem uma crise, uma sociedade em crise, vem uma crise que se instaura na sociedade. Qual é o ponto de destaque? A crise trouxe apostasia e rebelião no coração dos homens que se afastaram de Deus. E isso trouxe toda espécie de males. Ponto de destaque do tópico 2, a crise trouxe apostasia e rebelião. E isso trouxe muito mais males para a sociedade, para a humanidade. Significa isso que hoje você verá um aumento do mal. O mal não vai parar de crescer até que o reino milenial comece. Até o reino milenial, o reino de Cristo começar, o mal só vai crescer, como as dores de parto que o Senhor Jesus falou, de uma mulher chamada perdição, que Paulo fala dessa mulher lá aos Tessalonicenses, é o filho da perdição,
Existe uma mulher no mundo espiritual chamada de perdição, e essa mulher está com dores de parto, e essas dores é o aumento das pestes, da fome, dos terremotos, das guerras que são geradas pelo ódio e toda espécie de corrupção. Então só vai crescer o mal, é verdade. Porém, olha só, o mundo jaz no maligno, e o subsídio teológico, o mundo jaz no maligno e prevalece as obras da carne. Porém, nós não somos do mundo, somos propriedade de Deus. Olha aqui, ó. Temos um Deus que nos possibilita andar em espírito nesse mundo e não cumprir as obras da carne, mas agradar ao Pai, andando em espírito. E se nós andarmos em espírito, não teremos a mesma forma do mundo. Como a lição vem dizendo, não vos conformeis com este mundo. Se nós, que não somos deste mundo, andarmos em comunhão com Deus, andaremos em espírito, não cumpriremos as obras da carne e não teremos a forma do mundo. Automaticamente, por não ter a forma do mundo, por Deus, nós seremos ajudados para superar todas as crises que existem neste mundo. Aleluia! Aplicação. Somente no esconderijo do Altíssimo, eu coloquei aqui, ó, teremos segurança em meio às crises deste mundo. Aleluia! É por isso que eu quero frisar. Pode ter crise? É verdade, pode. Mas nós temos um Deus que, se estivermos escondidos nele, iremos superar todas as crises e não perder o ânimo de servir a Deus com alegria. Aleluia! Nós temos aqui a segunda parte. A crise como uma consequência do pecado. Antes, então, para ficar bem reforçado, a primeira parte, a crise como uma realidade. O pecado original trouxe a crise nas áreas de grande importância para a felicidade do ser humano, espiritual, familiar, social e natural, é verdade, mas vimos que Deus não abandonou o homem. E se o homem desejar ter comunhão com Deus, estar perto de Deus, será sempre por Deus ajudado em todos os momentos da sua vida. O mal só vai crescer, é bem verdade. Tópico 2 fala sobre isso aqui, da primeira parte. Mas o Senhor nos garante a vitória, porque nós não somos deste mundo, somos dele. Quando a Bíblia diz, vós não sois deste mundo, como eu também não sou, Jesus falando aos apóstolos, os discípulos, ele está dizendo que por vocês não ser deste mundo, vocês são propriedade do Pai. Vocês são dele. Então ele estará automaticamente cuidando da sua propriedade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, a crise como uma consequência do pecado. Primeiro tópico, a crise na sociedade antediluviana. Ponto de destaque. Antes do dilúvio, a crise era menor. Por quê? Existia crise moral? Existia. Mas antes do dilúvio não tinha fome, a Bíblia não registra fome, pelo contrário, entendemos que havia grande fartura de alimentos. Não existia também pessoas que morriam em tenra idade, morriam muito novas, porque nós entendemos pela Bíblia que antes do dilúvio as pessoas viviam até quase 1000 anos. Havia longevidade da saúde física. Então havia crise, mas era menor. Subsídio teológico. Esse é o ponto de destaque. Subsídio teológico. A crise havia, porém não havia fome e nem mortes em tenra idade. Nós aprendemos duas lições importantes aqui no subsídio teológico desse tópico. Primeiro, em meio à crise, a misericórdia de Deus se manifestou. Havia aquela crise na época de Noé, crise moral, onde as pessoas começaram grandemente a se desrespeitar e estavam muito distante de Deus. Nós sabemos que toda a inclinação do coração do homem era para o mal. Começou as pessoas não se respeitarem, começou assassinatos, mortes, injustiças, todo tipo de mal. Deus chega a dizer, o homem eu vou eliminar da face da terra. E aí então, em meio a essa grande crise, a misericórdia se manifestou. De que forma? Deus providenciou uma arca para livrar aqueles que aceitassem, crescem na sua misericórdia. E aí então, em meio à crise, note, por isso eu quero frisar as provisões de Deus, as soluções de Deus para a crise.
Estava a crise ali que ia trazer o juízo inevitável. Mas Deus proveu uma solução, um escape daquela crise. E Deus pediu para Noé, Noé creu na misericórdia, construa a arca e ela será um escape para aqueles que acreditarem no meu ato de misericórdia. Noé acreditou, fez a arca e em meio ao juízo que foi derramado por causa da crise, houve salvação, proteção, solução, segurança para Noé e a sua família. Então, duas coisas lindas aprendemos aqui. Em meio à grande crise, nós vemos aqui a misericórdia do Senhor se manifestou. E a segunda grande lição, quem confia na misericórdia não será submergido pela crise. O mundo mergulhou debaixo do dilúvio, foi submergido, coberto pelo dilúvio. Mas quem confiou na misericórdia não submergiu, permaneceu vivo, seguro e protegido por este Deus maravilhoso que manifesta a misericórdia em meio à crise. Aleluia! A aplicação. Hoje o mal aumenta e isso trará juízo para a humanidade. Porém, quem crê em Cristo, que é a própria manifestação da misericórdia, estará seguro, não será submergido pelo juízo vindouro que está para cair sobre a terra. Quem crer em Cristo, que é a própria manifestação da misericórdia, receberá livramento, como Noé e sua família recebeu por meio da arca. Cristo é a nossa arca. Aleluia! Tópico 2. Crise na sociedade pós-diluviana. Nós estamos vendo aqui, a lição está falando que crise sempre existiu em todos os anais da história, em todos os primórdios da humanidade. E Deus sempre se manifestou para superar estas crises na vida daquelas pessoas que acreditaram na misericórdia que foi estendida até eles. Então Deus, ele é muito maravilhoso. Duas coisas importantes estamos vendo aqui. Sempre houve crise, mas também sempre Deus apareceu no meio da crise. Aleluia! Então, tópico 2, crise na sociedade pós-dilúvio. Ponto de destaque. A crise entrou na família e se espalhou pela sociedade. Os irmãos lembram que depois do dilúvio, houve aquele episódio de embriaguez de Noé. Há quem diga que o seu filho não soube lidar com a situação e o seu neto, Canaã, que era filho de Cão, o seu neto piorou ainda mais a situação. E ainda a maldição foi proferida sobre Canaã, sobre o neto. Então há quem diga que não soube tanto Cão como Canaã administrar aquela situação de embriaguez de Noé. E a verdade é que a crise se instaurou na família de Noé. Essa crise se instaurando na família se espalhou por toda a sociedade. Depois houve a constituição de uma nova prole, de uma nova sociedade, de um novo... Porque começa assim, família, clã, tribo, sociedade, nação. Então, as famílias cresceram, os clãs cresceram, as tribos cresceram e surgiu novamente sociedade, povos. E aí então se espalhou por todos os povos a crise novamente, aonde eles construíram a torre, eles se auto-ensoberbeceram, achando que iriam morar com os deuses. Naquela época eles achavam que os deuses moravam bem acima das nuvens, por isso que eles queriam construir a torre para chegar até as nuvens, para morar com os deuses. E o homem achou então que poderia morar com os deuses e poderia então trazer com as suas próprias mãos a segurança para si. Isso foi uma afronta para com Deus. Deus desceu, dividiu, trouxe ali as línguas, os idiomas, por meio disso houve aquela divisão, e nós sabemos que a partir dali os povos se dividiram grandemente na face da terra. Então essa crise, aqui no tópico 2, entrou na família e se espalhou pela sociedade. Nós temos subsídio teológico, toda a sociedade diluviana se corrompeu, é verdade. E o Senhor, porém,
apareceu e guardou poucas pessoas para livrar as famílias da crise eterna. É verdade. Desde a Torre de Babel, o Senhor novamente apareceu para guardar uma família daquela corrupção, a fim de manter o seu projeto. Deus tem dois lindos projetos. Primeiro, fazer uma grande família para morar com Ele. Segundo, que essa grande família viva com Ele eternamente. São dois lindos projetos da parte de Deus. Constituir uma grande família, uma só família, e fazer com que esta família viva eternamente com o Senhor. E aqui, na sociedade pós-diluviana, Deus viu que todas as famílias estavam corrompidas e Deus desceu depois e guardou uma família. Qual foi a família que Deus guardou depois do dilúvio? Foi a família de Noé. A família de Abraão. A família de Abraão. Abraão, Deus apareceu para ele e fez com que ele saísse da sua parentela. E isso foi depois da crise pós-diluviana. Então Deus sempre se manifestou para trazer solução. Depois do dilúvio, houve essa grande crise nas famílias e na sociedade. Deus apareceu e ele vem e separa Abraão e a sua família para manter um plano de constituir uma só família e essa família ser eterna, para a glória do seu nome. Há quem diga que, alguns acreditam que Melquisedeque, poderia até não ser uma pessoa, e outros acreditam que Melquisedeque era assim uma pessoa normal, mas há quem diga que Deus havia tirado Abraão da sua parentela e também lá em Salém havia guardado aquele homem que era rei de Salém e era um homem que temia o Senhor. E ele era um sacerdote de Deus ali em Salém. E aí depois nós sabemos que Abraão sai e vai até o encontro daquele sacerdote, porque toda ovelha precisa se aproximar do pastor, e houve ali uma grande celebração diante de Deus. Então poucas pessoas Deus guardou depois do dilúvio. Dentre elas, Abraão e sua família, também Melquisedeque. A verdade é que a sociedade estava em crise, mas Deus estava se manifestando para superar a crise. Aquela crise social trouxe um certo risco para a família se manter diante de Deus, mas o próprio Deus apareceu e guardou a família. Aplicação: Deus sempre irá livrar as famílias que desejarem servir a Ele. Foi o caso, historicamente nós sabemos, que Abraão, ele tinha o desejo de conhecer o Deus invisível, mas real, que ele ouviu falar das gerações que vieram depois de Sem. Eles são descendentes de Sem, Abraão, e Sem, ele guardou os ensinamentos de Noé, seu pai, acerca do Deus invisível, mas real. E Abraão tinha esse interesse de conhecer o Deus invisível, mas real, e Deus então apareceu guardando ele e sua família e mantendo o projeto de família eterna, família de Deus. Então, Deus sempre terá uma solução para as famílias que desejarem estar perto de Deus, lhe servindo com alegria. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão aí desesperadas por causa das crises, mas eu tenho uma notícia ótima para o povo de Deus. Deus sempre vai ajudar as famílias que desejarem estar perto do Senhor para lhe servirem. Aleluia! Nós temos aqui ainda o tópico 3 da segunda parte, que diz: crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Ponto de destaque: a crise política gera divisão e injustiça. Nós sabemos que havia uma grande crise política nos dias de Jesus, porque haviam ali os romanos, que eram os dominadores, haviam vários partidos que existiam na Palestina, como os herodianos, existiam os partidos religiosos, que entre os partidos religiosos tinham ali os essênios, tinham ali os zelotes, tinham os saduceus, os saduceus eram da elite do templo, os fariseus conviviam no dia a dia com o povo. Então, uma crise política administrativa muito grande naquela época. Em meio a
toda aquela crise, o Senhor apareceu e guardou Maria, guardou José e guardou o menino Jesus. Aleluia. Subsídio teológico. Deus, nessa época, levantou profetas. Eu estou aqui na terceira parte, né? Isso é. Nos tempos primeiros. Deus, nesta época, levantou. Só um minutinho. É isso mesmo. Deus, nessa época, levantou profetas para enfrentar as crises políticas que surgiram, e Deus, em meio à crise, ele sustenta os seus profetas. Deus sempre vai levantar homens de Deus, mulheres de Deus e sustentá-los em meio a qualquer crise política que venha a aparecer. Nós temos aqui o Senhor Jesus. Nós sabemos que ele foi ajudado quando, em visão, eles receberam uma orientação para fugir para o Egito. E quando eles estiveram no Egito, foram por Deus sustentados lá no Egito. Então, em meio àquela grande crise política, que havia uma intenção maligna, e o Herodes tinha medo de perder o trono quando ficou sabendo que um rei havia nascido, então houve uma grande perseguição em meio àquela crise política de instabilidade e insegurança por parte de Herodes. O Senhor guardou Jesus e a sua família. Deus sempre vai guardar em meio às crises aqueles que o Senhor cuida, ama e deseja proteger. Aleluia! Aplicação. Hoje Deus, ele tem usado a igreja para estar neste mundo fazendo a diferença, porque Jesus veio ao mundo para fazer a diferença. E o Senhor Deus protegeu Jesus e a sua família. A igreja hoje é a coluna da verdade. Se nós tivermos o mesmo compromisso que o Senhor Jesus teve em obedecer a Deus, assim como Deus livrou Jesus, vai livrar a igreja das crises políticas dos dias de hoje. Guardou Jesus e guardou a igreja primitiva também. A igreja primitiva foi grandemente ajudada por Deus diante daquela escassez que houve de fome, de dificuldade. A igreja se unia, se ajudava, faziam coletas, caía na graça do povo, eram ajudados pelo povo, e não faltou provisão para a igreja primitiva nas crises políticas daquela época, que gerava muita fome, gerava muito desemprego, gerava grandes problemas sociais, mas Deus estava com a igreja, protegendo a igreja primitiva. Então a aplicação, Deus sempre estará ajudando os seus filhos que estiverem dispostos a lhe obedecer. Nós temos aqui a crise política. Crise política. Primeiro tópico, ponto de destaque. A crise política, ela sempre vai gerar escassez e injustiça. Como aconteceu aqui. Israel, na época de Roboão, depois de Salomão, houve uma grande divisão ali. A crise política, ela gera divisão. E essa divisão traz grandes interesses. E esses interesses predominam no coração dos mais fortes para legislarem ao seu favor. E isso faz com que a injustiça social aumente. Uns legislando mais ao seu favor, a distribuição será injusta. Uns vão se beneficiar grandemente e a grande maioria sofrerá o dano dessa injustiça mal distribuída ou dessa distribuição injusta da renda daquele povo. Então, uns vão ser grandemente beneficiados e a grande maioria sofrerão o dano da injustiça. Tudo isso por causa da divisão que é criada na crise política. No Brasil, nós sabemos que existe uma crise política instaurada. Nós sabemos aí que o maior escândalo de corrupção do mundo, de todos os anais da história, aconteceu agora, no Brasil, neste último mandato daqueles que estavam no poder. Isso não é eu que estou falando e nem estou me levantando contra. É notícia que está no mundo. É uma grande verdade. E eu repudio
esse fato, repudio, porque, infelizmente, estavam legislando ao seu favor apenas, fazendo a política do pão e circo do Império Romano, distraindo o povo com festas, com futebol, com um pouquinho de pão para não passar fome, e todo o restante das riquezas, grande parte disso, desviando com os seus interesses pessoais. E aí está registrado nos anais da história, entrou para a história já, que o maior escândalo político de corrupção mundial de todos os anais da história aconteceu no Brasil agora, neste último mandato de quem estava no poder diante da administração política do nosso país. É uma grande crise? É uma grande crise, mas Deus ainda é o mesmo. E assim como ele foi com os profetas de Deus, com os reis tementes a Deus desta época de Roboão, nesta época ali houve uma grande divisão, os reis, os nobres legislavam ao seu favor, cresceu demais a pobreza em Israel depois desta época aqui, assim como Deus esteve ali protegendo homens, profetas, reis tementes, príncipes tementes, nobres tementes, pessoas do povo tementes, Deus não fez eles perecer, esteve com eles. Hoje, nos dias que estamos vivendo no Brasil, Deus estará protegendo todo aquele que desejar se aproximar de Deus para servi-lo com alegria. Não esqueça disso. Na época de Salomão, que sucedeu Salomão, Roboão, seu filho, houve aquela divisão. Jeroboão foi com as 10 tribos para o norte, Roboão com as 2 tribos para o sul. Houve grande divisão, cresceu os problemas na sociedade. Em meio a tudo isso, Deus sempre apareceu e foi sustentando aqueles que temiam ao Senhor. Não é diferente comigo e nem contigo. Por mais que os poderosos desse país roubem, sejam corruptos, sejam injustos, Deus não vai deixar faltar alegria no coração do servo do Senhor e provisões para ele e a sua família nesses dias difíceis que estamos vivendo. Deus dará condições do seu povo servi-lo com alegria. Aleluia! Tenho certeza do que eu estou falando. Nós temos aqui crise econômica. Ponto de destaque. A crise econômica gera escassez. Foi o que aconteceu aqui em Gênesis, na época em que José estava no Egito. Houve aquela crise econômica onde eles não estavam sabendo administrar para juntar as provisões para enfrentar a fome que viria. Então, no meio daquela crise econômica, Deus apareceu, deu a solução para José. José passou a ideia administrativa para Faraó e puderam suprir as necessidades de estocamento de alimento, que não havia celeiros, não havia uma administração adequada para juntar. Deus deu a estratégia e eles puderam superar aquela grande fome que vem sobre o mundo. Assim como a crise gera escassez, Deus, ele gera soluções. A crise econômica gera escassez, mas nós servimos a um Deus que gera soluções. Sempre na escassez, Deus trará ideias, trará visões, trará projetos, trará maneiras inteligentes para superar as crises econômicas. Ponto de destaque: em meio à crise econômica do Egito, Deus levantou José para a sobrevivência em meio àquela escassez. Aplicação: devemos orar para que Deus levante ainda hoje pessoas como José. Deus sempre vai levantar. Na tua família haverá um José com ideias, com soluções, com projetos para superar as crises de escassez que vêm por causa dos problemas econômicos. Por isso que a lição vem falando aqui, lá na capa, ó, esperança e sabedoria. Deus dá sabedoria em meio à crise econômica, para você administrar,
para você guardar, para você saber negociar, para você saber investir, para você saber projetar o teu futuro. Peça para Deus sabedoria que você vai superar qualquer tipo de crise econômica que o país enfrentar ou a sociedade venha enfrentar e estamos enfrentando. Nós somos testemunhas. Em meio a essa crise econômica do nosso país, tem muitos irmãos que estão prosperando. Deus está dando inteligência, sabedoria, e os irmãos não estão sentindo os efeitos terríveis dessa crise econômica. Muita gente está prosperando do povo de Deus. É o que o nosso Deus faz. Ele aparece no meio da crise econômica e traz solução, traz ideias, traz sabedoria para superar essas crises. Aleluia! Aplicação. Devemos orar para que Deus levante ainda hoje pessoas como José. Guarde essa palavra. Sempre haverá um José na tua família com inteligência para trazer segurança econômica para a tua família. Terceiro tópico, crise espiritual, ponto de destaque. A crise espiritual gera dúvida e incredulidade. Subsídio teológico, a crise espiritual no Brasil cresce a cada dia. Nós estamos vendo que no Brasil está crescendo a crise espiritual gigantescamente, alarmadamente. Como que é a crise espiritual? Nós percebemos o crescimento dela. São crenças que surgem totalmente antibíblicas. A cada dia nós vemos novas crenças que surgem totalmente antibíblicas. E essas crenças fazem com que a humanidade se afaste cada vez mais de Deus e cometam coisas horríveis, prejudicando a si próprio e prejudicando suas famílias e a sociedade. Então aqui no subsídio teológico, o Brasil está alarmante o crescimento da crise espiritual. Porém, em meio a todas as crises espirituais que o povo de Deus viveu ao longo dos anos, Deus sempre apareceu para trazer avivamento para o seu povo, para mantê-los obedientes diante do Senhor. O índice de desobediência no Brasil está aumentando, mas o nosso Deus nunca vai se ausentar e aquele que tiver com o coração aberto, Deus estará sempre perto, trazendo avivamento espiritual para o coração daquele que deseja estar perto do Senhor. E qualquer crise espiritual está entrando até dentro da igreja, com mornidão, com comodismo, com carnalidades, com modernismos carnais que estão surgindo e uma série de outras coisas, desobediências, insubmissões. E hoje nós estamos vendo aí muitas pessoas que estão confundindo uma coisa. Eu quero falar algo aqui, deixar um alerta. Tem pessoas que pensam que poder aquisitivo é algo maior do que autoridade espiritual. E não se engane. Ter poder aquisitivo não é ter autoridade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que têm dinheiro e acham que podem mandar na igreja, desobedecer pastor, desrespeitar os líderes, só porque tem dinheiro, só porque tem poder aquisitivo. Não, senhor. Deus está do lado de quem tem autoridade espiritual. Tome cuidado. E a grande maioria dos irmãos que têm autoridade espiritual não são ricos. A grande maioria dos líderes que Deus levanta, ninguém aceita o chamado para ficar milionário. Não. Quem aceita o chamado para trabalhar diante do povo de Deus, ele entra num processo de renúncia. Ou seja, seu maior interesse não é as riquezas deste mundo, não é ficar milionário. Ele renuncia às coisas materiais, no sentido, não que ele não queira coisas materiais, não é isso, no sentido de que o principal foco da sua vida é enriquecer, ele renuncia a essa visão para cuidar do rebanho do Senhor. Então ele não terá o mesmo poder aquisitivo que muita gente, mas ele tem autoridade espiritual que os outros não têm, e Deus está do lado dele. Então tome cuidado. Poder aquisitivo não é autoridade espiritual. Essa é uma crise espiritual que está entrando dentro da igreja, onde tem pessoas que têm poder aquisitivo e ele acha que pode mais que o líder, que não tem poder aquisitivo, e isso está gerando divisão dentro da igreja. Então nós temos que saber entender estas coisas. Mas a crise espiritual é vencida por Deus, que sempre trará avivamento no meio
do seu povo. Todos os avivamentos que aconteceu nos anais da história foi proporcionado por Deus. A palavra avivamento do hebraico, numa expressão do verbo ri, é uma ação direta de Deus. É Deus quem traz avivamento. A palavra avivamento no grego, ela pronuncia-se anakairoi, ou anastaso, significa reacender a chama que se apaga. Então, nas crises espirituais que existem no mundo, na sociedade, e estão entrando dentro da igreja, nós temos que confiar num Deus que reacende a chama que apaga. É Ele que produz avivamento espiritual. Sempre Deus trará avivamento espiritual. E num desses avivamentos espiritual que existe a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós sabemos na história do pentecostalismo, nos grandes avivamentos proporcionados por Deus, no meio dos homens de Deus, que deixaram o Espírito Santo inflamar suas vidas, foi onde Deus levantou Daniel Ber e Gunnar Vingre, nesse grande avivamento que houve na Rua Azusa, em Los Angeles, e eles acabaram vindo para o Brasil, e hoje nós somos fruto desse avivamento. Então não se preocupe, em meio às crises espirituais, Deus sempre proporcionará o seu avivamento. Aleluia! Basta estar perto de Deus. Louvado seja Deus. E nossa conclusão nos diz assim: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. Eu achei lindo demais essa frase. Achei lindo demais essa frase. O reino de Deus nunca esteve em crise, porque Deus está no controle, seus projetos não são frustrados, seus planos não são arruinados. Não. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. Aleluia! O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, meu querido irmão. Confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. E eu vou até dar uma melhorada a mais nesta frase aqui, excelente frase. Não desanime, meu irmão, o Senhor sempre aparecerá para te trazer o socorro. Aleluia! Então não se assuste com qualquer tipo de crise que você vivenciar ou ouvir falar. Você tem um Deus que cuida de você e sempre te ajudará, trazendo soluções de alegria para o teu coração. Guarde esta palavra no teu coração, inicie conosco esse trimestre, vamos juntos aprender essa maravilhosa lição, onde nós vamos aqui cada vez mais entender que servimos um Deus que traz soluções em qualquer tempo difícil. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.